84. Que eu li ela, marquei lá na frente, eu pensei que era 89. Aí eu busquei ali de domingo à noite, né? Ficou 84. Então nós vamos ficar de pé. A leitura é a mesma enquanto nós estivermos na mensagem. A influência de um homem sobre o outro. Isaías capítulo 6, verso 1 a 8. O chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundo, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amado Deus, poderoso Pai Celestial, nós te agradecemos por esta manhã que nos concede, ó Deus, de nós estarmos juntos, reunidos em torno da Tua Palavra. Queremos agradecer em primeiro lugar, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, pela eleição, a predestinação, por estar servindo o Senhor nesses dias difíceis, ó Deus, vivendo nesta última era em que o pecado tem assolado essa terra. Mas nós cremos inteiramente no Senhor que começou a boa obra e o Senhor há de nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Olhando para nós mesmos, não damos conta de nada, se não for o Senhor, se não for a graça do Senhor. Que as tuas mãos sejam estendidas para continuar nos guardando, nos protegendo, nos ajudando no dia a dia, e abençoando cada lar, cada família, ó Deus, e aqueles que estão ausentes, que o Senhor possa estar presente com eles, livrando do mal desse dia, porque assim diz a Tua palavra, cada dia traz consigo os seus males. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha vivificar a Tua palavra em nossos corações nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Podem então assentar. Então, a mensagem de sexta-feira, uma mensagem que falou conosco, né? Qual era o título da mensagem? A voz do Espírito. E você, para ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. Então, muitos estão só com os dons. Os dons não significa que você tem o Espírito Santo. O profeta diz que as denominações, o Espírito Santo deixou há muito tempo. Ele alçou o voo delas. Então elas estão com os dons, né? Fazendo suas festas, animados, mas o Espírito Santo há muitos anos deixaram eles, né? Mas vamos então continuar. Influência de um homem sobre o outro. E às vezes não, o ser humano ele é influenciado, sim. Agora, se nós temos o equilíbrio e o ensinamento que nós temos,
nós temos que ver que tipo de influência, né? Que tipo de influência que está nos rodeando. Eu vi um comentarista falando que o ser humano tem 80% que ele não tem criatividade. 20% só dos seres humanos têm criatividade, outros não. Então ele tem que ver, fazer para ele poder fazer também. Não é verdade? Às vezes a pessoa não tem uma visão de trabalho, de venda, um coloca uma coisinha ali, de repente o outro vem e coloca quase em frente. Ele vê que ele está se dando bem. Então ele vê os outros fazer e aí ele vai fazer também, né? Isso acontece mesmo, eu creio que isso aí é verdade. Às vezes a pessoa, não é para todos, né? Venda não é para todos. Tem pessoas que ficam ali, não passa daquilo. Outros começam aí com uma banquinha vendendo banana, um tempo tem uns supermercados. Mas então, o que nos interessa é a mensagem de hoje, parágrafo 84, nós paramos numa frase bem assim: o Senhor recusa enviar os seus filhos? O que o Senhor responde? Aí eu disse, então, se Deus permitir, o Senhor vai responder no próximo domingo. Se vocês buscarem atrás, você vai ver que aquele juiz que expulsaram aquela moça da escola, né? Porque ela não queria fazer certas atividades que eles faziam lá, como uma cristã, ela tinha um lar cristão. E ele disse: honrável Senhor, eu respeito as leis deste amável estado no qual eu sou habitante. E ele disse: porém nós viemos aqui há anos atrás, nossos antepassados, pela liberdade de religião. Essa é a razão que nós estamos aqui, pela liberdade de religião. Nossa religião ensina-nos que nós não cremos que nós vivemos dos animais para ser homem, que nós cremos que nós fomos criados na imagem de Deus. Sendo assim, é contra a nossa crença religiosa enviar nossos filhos a uma escola que ensina tal coisa. Sendo assim, nós não temos nenhum ensino secundário aqui para nossos filhos irem. E não é porque nós não o respeitamos, nós respeitamos o que o Senhor crê. Porém, para nós não cremos nisso, e nós não desejamos que isso seja ensinado para os nossos filhos. E ele diz, ou o Senhor envia os seus filhos à escola, ao Senhor e a sua esposa passarão 2 anos na penitenciária do estado. E diz, qual é a sua decisão? Ele disse, a mãe e eu passaremos 2 anos. E eles se viraram e começaram a sair. Se fosse nós que tivesse numa situação dessa, qual seria a nossa atitude? É de passar os 2 anos ou permitir que os nossos filhos, você vai lá, você ouve, mas sabe, só para cumprir a lei lá deles, a ordem, mas em casa o papai vai ensinar assim. Mas aquele pai e aquela mãe opinaram, não, disseram, a mãe e eu passaremos os 2 anos. E eles se viraram e começaram a sair. O velho juiz deve ter se sentido um pouquinho condenado. Então lhe diz, lembre-se, não diz a sua Bíblia, dai a César o que é de César? E o pai se voltou e ele disse, e a Deus? O homem do noticiário disse, bem, então a liberdade. E o juiz diz, eu os sentencio a 2 anos. E ele diz, então a liberdade? A flor da liberdade morreu nesse tribunal dessa tarde? Afinal de contas, os duques ou
melhor, dizendo: não importa quão peculiares eles sejam, eles creem em vida santa, e assim são seitas com semelhanças aos memonitas, e não há nenhum registro em nenhum lugar nos Estados Unidos onde eles alguma vez tiveram algumas delinquência juvenil. Venham, nenhuma pessoa, nenhuma criança da religião deles foi alguma vez um delinquente juvenil. Deixe-os ser peculiares, seja quanto for que eles queiram ser, eles são criados corretamente. Eu não os culpo. Porém, ouçam, a flor morreu bem ali então. Porém, por volta de 10 minutos, ela reviveu novamente. O promotor público, todos eles puxaram de volta os seus livros e disseram: então nós demitimos de nosso emprego, pois seu senhor rompe esse direito constitucional, romperam o restante deles. E você notou o outro dia, quando aquele velho sábio bispo metodista, o que ele disse sobre isso? Fazendo esta oração na igreja, na escola, ele diz: não era a igreja metodista. Esse bispo foi suficiente, sábios para saber disto. Isso foi um outro grupo, vendo quão longo eles poderiam chegar para forçar uma certa oração. Mas nas escolas, se eles passarem isso, eles passariam o outro tão rápido quanto pudesse. Então, sondando todo o meio que podem. Não se preocupe, eles conseguirão. Nós queremos a cruz, nós queremos Cristo. Agora, quando nós podemos, não seja influenciado pelo homem, que talvez possa manter uma mais guisado. Não seja influenciado pelo homem que lhe dê uma máquina melhor para andar nela, ou uma casa melhor para viver, e vende a sua primogenitura para com Cristo. Não faça. Vigie. O que você está fazendo? O que você está fazendo para Cristo? Não faça. Vigie. O que você está fazendo? Sempre siga aquele que está influenciando e sustentando por Deus, que você sabe que Deus está com eles. Não siga a influência errada, sim, correto? Não tente tomar o lugar do outro. A visão do templo, ele viu em um trono Deus sendo exaltado. Agora veja este rei, ele havia feito um exemplo diante de Isaías. Isaías viu que esse rei, tão logo que ele saiu de seu chamado, Deus o feriu com lepras. E então Isaías pensou: o que eu devo fazer? Uzias estava morto, e ele se apoiava muito na força dele. E ele pensou que estava arruinado. O que ele faria? A própria vida para ele tinha chegado ao fim. Quase logo que o jovem profeta fez, ele encaminhou-se até o templo para orar. Ele caiu prostrado ao altar e ele clamou algumas vezes: Deus, deixe os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes ele deixa a enfermidade nos atingir, ele deixa a decepção, tristeza nos atingir. Algumas vezes ele faz isso para levá-lo
aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isto. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disso. Note, Isaías sabia que ele devia encontrar algo diferente. Logo que ele fez, ele foi ao templo, e ele levantou sua mão, e ele clamou a Deus. E ele caiu em uma visão, e quando ele caiu na visão, ele viu Deus, não em um trono aqui embaixo, porém exaltado, bem alto. Oh, que coisa! Seu séquito estava seguindo, exaltado nos céus. Ele viu de um lado para o outro, através do templo, serafins voando. Oh, que coisa! Serafins, e isso significa queimadores. A palavra serafim significa o qual está perto do altar. Realmente, os serafins são aqueles que recebem o sacrifício e limpam o adorador, e então apresentam a Deus. O serafim faz. Agora, estes serafins eram seres angelicais, e eles são os mais próximos de Deus, bem ao altar, e eles recebem o sacrifício. Isso mostra a justiça de Deus, que o pecado não pode vir em sua presença, a não ser que tenha sido expiado. Está vendo? E estes serafins, lembre-se nas 7 eras da igreja, como eles guardavam aqueles evangelhos, um de cada lado. Lembra-se, nós os levamos de volta ao jardim do Éden, com uma espada flamejante parada ali. Eles guardavam o altar. Isaías, o grande profeta, quando ele caiu no espírito e viu primeiro Deus assentado bem alto nos céus, acima de qualquer rei terrestre, e disse: eu vi o rei, o Senhor, assentado no alto e exaltado. Então ele viu o verdadeiro rei, e o seu séquito estava seguindo. Ele viu os serafins voando pelos edifícios. Eles tinham asas sobre os seus rostos, asas sobre os seus pés. Eles estavam voando com 2 asas. Eles estavam clamando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Que música, que ritmo! Você diz, eles deviam estar dizendo isto bem leve? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O irmão Branham imita. Isaías diz: quando eles falavam, as colunas do edifício tremiam com as suas vozes. Que estremecia o templo quando eles falavam: Santo, Santo é o Senhor. Agora, eles não estavam simplesmente dizendo Santo, Santo. O que? Irmão Branham imita de novo. Que voz! E disse, e as colunas moviam e tremiam com as suas vozes. Eles estavam clamando, aqueles seres angelicais, parados perto do lado de Deus, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que visão, que coisa! Note novamente, Isaías, que havia estado se apoiando na força de Uzias e ouviu morrer debaixo de um juízo de Deus, e não viu estes santos seres que estavam perto do lado de Deus, os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqueles santos anjos cobriam suas faces, santos anjos cobriam
faces santas no meio de um Deus santo, santo, quem somos nós agora? E agora? E às vezes nós não temos a reverência para falar com Deus. Às vezes nós chegamos para orar de qualquer fórmula, né? Deitado na cadeira. Você pode orar na cama? Pode, você está deitado. Vou orar hoje, vou deitar na minha cama, me esticar e vou orar. Você pode orar? Pode. Mas quando vamos orar, você deve ter reverência. Quando for ver a palavra de Deus, você tem que ter reverência. Há uma hierarquia em um exército, está subindo uma bandeira lá, um pano pintado de verde e amarelo, né? E você tem que parar ali. O soldado viu, você tem que fazer um sentido, tem que estar fazendo continência ali, fazendo uma reverência para aquela bandeira ali. Então, quando nós for ler a Bíblia, nós devemos ter reverência. E não devemos estar saindo na hora que está lendo a Bíblia, só se for uma coisa mesmo que você tem que fazer, a não ser quem trabalha, a não ser os diáconos. Na hora que está bebendo água, na hora que está levando água para menino, na hora que está levando menino lá fora, só se você estiver chorando. Porque você vai ouvir, principalmente agora, você está ouvindo algum som lá fora? Não. Acho que eu vou botar uma caixinha lá no banheiro, lá, para quem estiver lá. Porque a gente está tratando de um assunto aqui que era para todo mundo estar junto. Aí nessa hora sai. A gente vai e corta aqui o som lá. A gente chega aqui do primeiro período que quer tratar alguma coisa com a igreja. Bem a hora que a pessoa sai. Ó, é falta de noção. Não é falta de ensinamento, não. Que ensinamento tem. Não é verdade? Então, na hora que vai orar, você deve estar ali. Quando é que eu devo ir no banheiro? Antes dos 10 minutos da voz do Mombrana, você já foi. Acostuma o seu corpo, o seu organismo. Né? E força um pouquinho, segura um pouquinho ali. A voz do Mombrana, nós temos que ter respeito da voz. É um sétimo anjo, que nem todo mundo tem. Ouvindo, não vimos pessoalmente, mas a voz chegou para nós. E Deus fala conosco através de quem? Através da voz, através da palavra. Mas essa palavra tem que ter alguém chamado por Deus para pronunciar. Quem era o apóstolo Paulo? Um porta-voz de Deus. Quem é o Mombrana para nós? O porta-voz de Deus. Não é verdade? Então Deus trata, a voz do Espírito é através de quem? Então nas eras, todas as eras, levantou um mensageiro, era a voz de Deus para nós. Então o nosso tempo na igreja, ele deve ser aproveitado e nós fazer com que Deus agrada de nós, para que Ele possa estar presente. Senão nós estamos aqui com os dons, né? E estamos aqui, mas Ele não está aqui. É o que nós ouvimos na sexta-feira. O dom é bom, mas não significa tudo. Você tem que ter o autor do dom, você tem que ter o Espírito Santo. Aí quando você tem o Espírito Santo, você aceita cada palavra. Ainda que tirou a lasquinha da gente, mas é um aperfeiçoamento. Ele é aquele que opera sem anestesia, né? Ele não deixa rastro, não. Aí é essa palavra, viva, né? E eficaz. Eu parei aonde? Vocês estão acompanhando? 89? Não. Já no final, né? Lembre-se, as 7 eras. É assim. 87? 97, isto. Note novamente, Isaías, que havia estado se apoiando, eu não li tudo, não. Santos anjos cobria a face, agora o 98. Vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, quem somos nós? Quantos santos anjos escondem suas santas faces sobre as asas para permanecer na presença de Deus? Agora tu vai ser influenciado com multidões. Carreguei uma senhora essa semana. O senhor daquela igrejinha ali, eu gosto de ouvir o hino, eu passo lá, está cantando, é calmo lá, né? Graças a Deus, é calmo lá. Mas nós temos que
cantar também, né? Ter esse poder vivificador dentro de nós, bater palmas, se alegrar também, mas tudo na hora certa, dentro de uma ordem, né? Dentro de uma ordem. Não é que o mundo evangélico hoje se tornou o quê? É os dons ou não é os dons? São vigílias e mais vigílias. Por quem a Bíblia diz que Deus não está neles? O Deus desse século é o inimigo. Esse governo que nós temos não é o atual. Os governos não são controlados por Deus. É por isso que eles estão lá dentro. Um atacando. Já pensou? Será que tem algum político cristão? É um atacando o outro, desejando mal para o outro. Né? Eles podem ser um dia, Deus pode. Esse espírito tem que deixar eles. Aí vai os evangélicos lá para fazer campanha para o cicrano e para o beltrano. E tem gente nossa que, é claro, a Bíblia diz que tem que orar pelos presidentes, né? Mas não dessa forma que estão fazendo hoje, né? E a gente, nós fazendo campanha orando para políticos que ganhassem e tudo mais. Não. Quem vai governar o país está certo. Brigam, viram e mexem, é aquele lá que vai ser. E quando tiver vir uma coisa, vai ver com aquele que Deus viu que vai ser, pronto. E ninguém tem que ter medo disso, não. Porque se não vir um aperto para nós não queremos deixar essa terra, não. Achamos bom esse sininho aqui, né? Então tem que vir um aperto. O profeta fala sobre o aperto da noiva, né? Agora eu falei para um dia desse, que tem pessoas que assim, se ele entrar num tema político, ele acha que você é político. Se você dissesse, não, fulano está certo, gente. O A fez uma coisa certa, tudo bem. O B também acertou, tudo bem. É uma briga que o governo faz isso e tudo está caro. Desde que eu conheci, está caro. Uma coisa eu digo, todo dia eu tomo café, eu almoço e eu janto. Pode estar inflação alta, pode estar baixa. Então, eu não entendo dessas coisas, né? Não sou um empreendedor. Então, deixa eles quietinhos lá. Eu falei para um irmão, disse assim, olha, se Elias era profeta de Jezabel, quem ganhar é o nosso presidente. Eu não tenho que estar correndo atrás dele. Então, pronto, ganhou, deixa ele lá, olha. Agora, na hora de você votar, você vai votar. Você vai escolher um para você votar. Aí também. Vocês permaneçam na presença de Deus, que tipo. E Deus é tão santo que até cobre as suas faces na presença de Deus. Um Deus santo. Então, Deus não é obrigado a aceitar qualquer coisa, não. Qualquer vaso, Deus está nele, não. O Brando diz na mensagem, a sua vida digna do Evangelho, que o Espírito Santo não é uma fossa negra. É um Deus santo. E a única coisa que ele podia dizer era: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma cobertura especial para eles permanecerem na presença de Deus. Que tipo de cobertura nós necessitamos? Eles tinham que estar cobertos. Agora, eu desejo dizer isto agora mesmo. O sangue de Jesus Cristo é totalmente suficiente, está vendo? Cristo nunca morreu por aqueles serafins. Não, não. Porém, eles foram seres criados. Ele nunca morreu pelos anjos. Ele morreu pelos pecadores. Ele nunca morreu por pessoas santas. Ele morreu por ímpios. Enquanto você pensar que você é santo, ele nunca lhe fez nenhum bem. Porém, quando você compreende que você não é nada, então ele morreu por você. Está vendo? Quando você compreende que você não é nada, então ele é aquele, você foi aquele por quem ele morreu. Deus é todo santo, não há nada nele a não ser santidade. Isso é tudo, isso é pureza. Agora, mas como é que fica? Nós temos que ser santo? Bora, vamos chegar lá.
Agora vamos notar estas coisas. Por alguns minutos, nós encontramos que com 2 asas eles cobriam sua face. Que coisa, pense, até mesmo os santos anjos cobriam suas faces na presença de um santo Deus. A única coisa que eles podiam dizer era: santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nos conta que eles clamavam dia e noite. Esse é o primeiro degrau de Deus, descendo dia e noite sem parar. E você pensa que nós fazemos muito barulho? O que você pensa de milhões daqueles ao redor de um trono, com uma voz que estremecia as colunas do templo, quando somente um deles clamava: santo, santo? Você sabe, é a sua voz que estremecia o templo. Quando milhões deles clamavam ao redor do trono de Deus: santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Com as asas sobre a sua face, asas sobre os seus pés, e com essas asas, e com as asas em reverência, respeito. Que coisa! Agora, aonde é que este grupo vai terminar? Eu pulei aqui? Pulei, né? 101. Agora, não há reverência ou respeito por nada que fale sobre santidade? Você fala sobre santidade, você é chamado de santo rolador. Não há reverência, nem respeito por Deus, nem por seu povo, nem por sua palavra. Agora, onde é que este grupo vai terminar? Eu penso que você está certo. Bem, você acertou em cheio desta vez, filho. Sim, isso até que está certo. Aonde este grupo irreverente vai terminar? Então, aonde este grupo irreverente vai terminar? Isto mesmo, aqueles que absolutamente não têm nenhum respeito por Deus. Você sabe, costumava ser que se uma mulher ou um homem dissesse que fosse cristão, as pessoas respeitavam isto. Porém, hoje apenas gostam de ver quanta zombaria podem fazer disto. Está vendo? Grupo irreverente. Para respeitar, conhecia as pessoas pelas suas vestes, pelos seus cabelos, pelas suas faces. Hoje você não sabe quem é crente. Às vezes tem pessoas que se dizem católicos que também não vão na igreja, não é católicos. O que é então? Não sei. Uma mistura de incrédulo, não sei com o que lá. Que às vezes veste mais decente que muitos evangélicos. Aí fica difícil, né? A zombaria, porque faz a mesma coisa. A pessoa diz: eu não vou em tal lugar, faz igual eu faço, eu quero uma mudança. Mas tem algo dentro de você clamando por uma mudança? Tem algo melhor. Existe a palavra de Deus. Não é uma igreja, não é uma denominação, é a palavra. Ler a palavra, o que a palavra diz? Você crê que é Deus? Então é Deus que está falando com você. 103. Você sabe, costumava ser que uma mulher, né? É um grupo irreverente. Que coisa, por quê? Você sabe de uma coisa? Esta é a razão. Eles não estão conscientes que essa é a verdade. Eles não estão conscientes de Deus. Eles não se lembram que a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados em volta daqueles que o temem. Eles não apenas simplesmente veem,
os visitam, eles fixam suas tendas, amém? Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que temem o seu nome. Eles permanecem ali dia e noite. O velho irmão de cor cantava esta canção: os anjos velam por mim, ele dizia. O dia inteiro, a noite inteira, os anjos velam por mim. Isso é correto, o dia inteiro e a noite inteira, os anjos velam por mim. Jesus disse sobre aqueles pequeninos e diz: cuidais, para que não ofendais um deles, pois os seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai, o qual está no céu. Está vendo? Eles sempre estão acampados ao redor. Cuidado desses. E eles nem mesmo creem nisto. Pessoas ímpias, nós vamos chegar no que é santidade. A impiedade pela manhã, se o Senhor permitir. Agora, note, eles nem mesmo creem nisto. Eles têm perdido toda a decência, todo o respeito, toda a reverência, todavia vão à igreja. O grupo mais irreverente que há são aqueles que vão à igreja. Isto é correto. E quando você não conhece, é uma coisa. Quando você não sabe, é uma coisa. Mas você sabendo que não pode, faz, o que que resta? Agora note, eles nem mesmo creem, né? E um velho contrabandista de bebida alcoólica, destilador clandestino, descendo a rua, passando em volta e meio bêbado, você fala com ele sobre o Senhor. E ele permanece e fala com você. E permanece e fala com você. Alguns desses conservantistas, assim chamados crentes, membros de igreja, ri bem em sua cara, porque eles não desejam. Certamente eles são irreverentes. Pense que tem que pertencer à panelinha deles, ou nem mesmo se vivem nas boas graças deles. Está vendo? É a verdade, irreverentes. Agora, estes anjos, quando eles estão na presença de Deus, eles criam nisto. Davi diz: vocês se lembram que nós tivemos aqui algumas noites atrás, quando eu estava pregando sobre algo, e ele diz, Davi diz: eu coloco o Senhor sempre diante de mim, para que eu não seja movido além disso. Ele diz: então, quando eu faço isto, minha carne descansará em esperança, sim, Senhor, porque eu sei que Ele não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção, pois o Senhor está sempre diante de mim. Aonde quer que você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e o amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele. É isso que nós temos que fazer. Tudo que for fazer, Deus primeiro. Não está dando certo, busque a Deus. Porque senão pode ser uma vontade permissiva, um desejo seu. Para, ora, pensa, busca, espera a resposta. Mas como é que eu vou ter a resposta? Deus responde através da palavra, até através de um hino, da natureza. Deus fala através da natureza também. Agora veja, onde quer que você for, coloque Deus. Se o homem ficar irado e amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele.
Se um rapaz o chama de santo rolador, coloque Deus entre você e ele. E a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido ficar irado, coloque Deus. Se os filhos irritam, coloque Deus, está vendo? Seja o que for que você faça, coloque Deus. Se o papai e mamãe lhe dão uma pequena surra e corrige, coloque Deus. Lembre-se o que Deus disse sobre isso. Crie uma criança no caminho que deveria ir. Está vendo? Sempre lembre-se, coloque Deus, ponha Deus diante de você, e você terá reverência por Deus e respeito por Ele, e isto é correto. Devemos ensinar isso desde pequeno, essa reverência, esse respeito. Respeitar os mais velhos, respeitar o mais novo, respeitar um ofício. As pessoas às vezes não sabem o que é um ofício. O ofício é Deus. Se as pessoas bem entendessem, se tivessem um pouquinho de noção, eles não tocavam em ofício. Porque o Mombrana diz assim, olha, parece merecer de um mais delinquente do que eu, para dizer que Deus errou de colocar aquele homem no ministério. Se Deus colocou, Deus vai agir com ele. Agora, se aquele homem está fazendo coisa errada, você não é obrigado a acompanhar ele, mas você não é obrigado a amaldiçoar, você não é obrigado a falar mal. Quem sabe a hora que Deus está purgando, ou se a hora que é a hora dele parar? É com Deus. É com Deus. Não façam isso. Agora observe, com duas asas ele cobria sua face, e com duas, isso significava reverência diante de Deus. Inclinavam, cobriam suas faces. E agora nós não temos asas para com a qual cobrir nosso rosto. Nós então inclinamos nossas cabeças aos seus pés, né? Inclinar a cabeça aos seus pés, se curvar, né? Inclinemos nossas cabeças e oramos em reverência, respeito, sim, Senhor, reconheça isto. E com duas asas ele cobria os seus pés. Seus pés, cobria os seus pés, representava humildade e respeito. Outra coisa que Deus agrada, um coração humilde, de humildade, de sinceridade, de respeito. Com Moisés, a respeito de Deus, ele lhe dizendo que ele estava sobre terra santa. Ele estava sobre terra santa. Quando ele viu a sarça ardendo, e aquilo então chamou a atenção de um profeta, e ele começou a andar em direção, e quando ele chegou lá, que ele se aproximou, então, ele estava ali em uma terra santa, e ele tirou as suas sandálias, estão vendo? Ele fez água aos seus pés. Paulo, em respeito a Deus, reverência, quando o anjo do Senhor veio diante dele, naquela coluna de fogo, ele caiu em terra, sobre o seu rosto, respeito. João Batista, ele teve tal respeito quando ele viu Jesus vindo, ele diz, eu não sou digno, nem mesmo de tocar os seus pés, está vendo? Os pés mostrando respeito, está vendo? Às vezes as pessoas vêm na fila da ceia de qualquer forma, bocejando, com sapato toque, toque, toque. Eu já vi pessoas que tiravam o sapato lá e vinha já descalço. Irreverência, é santidade? Não, respeito. Irreverência, tomar ali o pão, o vinho, voltava de cabisbaixo, creio que no Espírito, e aqui ele está dizendo, ele estava na presença de Deus, Moisés, o lugar que tu estás, a terra é santa. Ah, mas tem terra santa? Tem, porque o Deus santo estava ali naquele monte. Aqui na frente ele diz que não tem um homem santo, se o Deus que é santo estiver em você, é uma coisa, nós temos que ter o Espírito Santo para ser santo.
Na mensagem Como é tão difícil viver uma vida cristã, parece que é isso, ele fala sobre isso aí, que às vezes o homem ele tem o Espírito Santo do homem. Mas como o Espírito Santo do homem? É porque ele é um homem e tem espírito. Então ele não bebe, não fuma, não mente, né? Ele tem um Espírito Santo do homem. Agora precisa do Espírito Santo, a mola mestre, no centro do seu espírito para conduzi-los. Seja consciente aqui, há somente uma coisa de que ser consciente de sua pequenez. Você deseja conseguir alguma coisa com Deus? Faça-se verdadeiramente pequeno. Às vezes, quando a gente quer conseguir alguma coisa com alguém, dá presente, né? Às vezes, se for uma pessoa que trabalha em algum órgão, uma coisa assim, ele dá uma chegada por ali para agradar. E aqui o profeta está dizendo, seja pequeno. E às vezes nós queremos ser grande, queremos ser visto, né, exaltados. E você quer conseguir alguma coisa com Deus? Faça-se verdadeiramente pequeno. Não se faça grande como Uzias. Ele entrou ali e ele disse, eu farei isto de qualquer maneira. Não é da sua conta dizer-me está vendo? Ele deveria ter feito a si mesmo humilde. Sim, servos de Cristo, me perdoe, ele nunca teria ficado leproso, se tão somente tivesse permanecido no seu posto de dever. E nós vemos tanto desses acontecimentos, mas as pessoas ficam cegas. Quantas pessoas fizeram isso? Quantas pessoas tomaram decisões precipitadas? Quantas pessoas começam bem, depois aquele homem está errado, já faz um grupo para ele, e assim sucessivamente. Quantos saíram e não deram conta? Fica selvagem, coloca as pessoas um contra o outro, não tem ambiente. Mas sempre o que sai é o certo. Às vezes é Deus, não que aquela pessoa está... Deus está fazendo alguma coisa. Paulo ia lá na frente. Eu falei, uma vez, estava no apartamento, em Goiânia, e tinha um pastor, não da nossa regional, não, nem do nosso estado também. E ele tocando em assunto, oh Deus está preparando, irmão, a casa a respeito do saudoso pastor Joaquim. E vemos tudo o que aconteceu, que tinha que ser daquela forma. Aquele grupo tinha que sair. Que se o outro tomasse posse de imediato, seria mais difícil com eles lá dentro. Ele pegou só o zum, zum, zum. O que aconteceu? Não creio em profeta, vivendo pior do que a denominação, como a Bruna fala isso, e a igreja está lá, prosseguindo como tinha que prosseguir. Se as pessoas vissem isto, né? Aí tira algumas famílias, fica ente e parente, não tem ambiente para se ajuntar mais, que entra por caminhos errados. Ele não sabe esperar, não sabe por que está acontecendo tal coisa com aquele homem ou aquele ministério. Se ele errou, se não é doutrinário, o profeta diz, fica ao lado dele. Josué atravessou lá porque ele ficou ao lado de Moisés. Ele não ouviu o que os sabe-tudos diziam, o Datã, o Coré. Esse homem está errado, esse homem não volta mais, Deus falar só com ele. Mas a comissão foi dada, foi para dele, não foi? Eu parei aonde? Parte do 111. Verdadeiramente pequeno. Não se faça grande como Uzias, mas no final, né?
ele nunca teria ficado leproso. Nunca tinha acontecido aquilo se ele tivesse obedecido, mas eu sou rei. Ele tinha influência e ele achava que ele poderia fazer. E veja, não, eu sei que é o trabalho de vocês, Deus os chamou, esse é o ofício de vocês, sigam adiante e façam isto, senhores. Eu sinto muito, se tivesse afastado, haveria sido uma escritura diferente neste livro. Porém, quando ele foi corrigido, ele ficou irado. Mas não era para ele, era para sacerdote. Tu não pode queimar incenso. Espera. Mas ele temou e foi. Mas o profeta disse, se ele tivesse obedecido, a escritura tinha sido diferente. A que estava escrito lá, creio que é Crônicas. Você pode corrigir as pessoas sobre algo, ou dizer-lhes sobre o seu erro. Eles deixam a igreja, eles desejam. Vá alguém e diga para mulheres que elas não deveriam usar cabelos curtos, bem, eu irei a algum lugar onde eles possam usar. Às vezes, no mesma trilha, e a pregador da mensagem dizendo que tem problema tosquear o cabelo, não. Mas o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que sim. O Mont Blanc vem mais além. Se você desejar, Deus já te viu. É só a graça de Deus mesmo. Só a misericórdia de Deus. Essa é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Então, eles não sabem. Eu parei, Jesus. Há uma dama, veio aqui há algum tempo atrás, eu pedi para que minha esposa descesse. Nós estávamos em uma reunião e ela não teve tempo de lavar os seus cabelos. E eu disse-lhe para ir a um daqueles salões de beleza ali e mandar lavar o seu cabelo. Era a esposa do profeta. Vai lá, mas lava. Olha, é pecado lavar o cabelo? Lá. E ela foi ali, e aquela dama nem mesmo sabia como arrumar o seu cabelo. Ela teve de enrolá-lo em cima de sua cabeça. Vamos, e disse, eu nunca lavei um cabelo de ninguém com cabelo comprido. Ela não sabia nada sobre isto. Eu não sei, que coisa, está vendo? Eles não sabem de que se trata isso, porque é por causa do púlpito. Não ensina, está tudo bem. Pega uma criancinha dessa e vai ensinando aí. Ela cresce jovem e vão para os piqueniques, vão para as praias só de manhã, leva o instrumento e canta para Jesus. Não tem ensinamento. Porque no princípio não era assim. Mas hoje querem multidões. Hoje o homem se tornou salvador no lugar de Jesus. Não, Deus, qual que é o teu coração, irmão? Mais nada. Quando Deus trata com a alma. E ele não sabe de que se trata. Eles não sabem o que se trata. Por quê? É por causa do púlpito, fracos, sobre os quais eles estão se assentando exatamente. Os púlpitos fracos, que não dizem a verdade, eles comprometem isto, está vendo? Melhor. Teria sido melhor se você ouvisse isto, e se fosse para você falar com um deles, ele se levantaria e explodiria e diria, eu nunca ouvirei este santo rolador novamente, está vendo? Siga adiante. Uzias, isto é correto. Lepra, ora, eu preferiria ter lepra a qualquer hora do que esse tipo de lepra. Bem, isso é lepra da alma, está vendo? Quando você
sobe e rompe, você bem ali está irrompido novamente em lepra, pecado. O que é pior do que lepra? É uma lepra na alma, porque a alma está em jogo. A alma que pecar morrerá. Então, Uzias provavelmente foi e dormiu com seus pais. A Bíblia diz, o que ele foi salvo, a Bíblia diz, o que ele foi salvo, porque ele apenas fez algo errado. Porém, quando você o faz, conhecendo o certo, então você irrompe lepra da alma. E então não há maneira de levar um leproso de alma. Vocês sabem disso? Coisa, né? Então há coisas que era o destaque de sexta, que era bom a gente não saber, e nem ver, e nem contar para a gente. Porque se você vê e não fala, se é caso ministerial, você é culpado. Ai, mas se tivesse me advertido, eu não tinha feito. Depois que faz errado, aí a lema, mas se tivesse alguém me advertido, eu não tinha feito. Mas você adverte antes, aí não aceita. Aí está errado. Aí tem coisa que tem que acontecer para nós saber lá que não era para nós ter feito. Uzias provavelmente foi dormir com seus pais. Deste modo, então, faça-se pequeno, humilha-se diante de Deus, não fique todo inchado, irrite-se, examine-se as Escrituras e veja se está certo. Buscar lá, ouvimos tantos e tantos e tantos. O tempo vai passando e a gente vai tendo experiência. A gente vai ouvindo, né? Deus me deu graça desde os meus 15 anos. De vez em quando eu estava fazendo uma viaginha, um roteirozinho ali, quando os pastores iam, né? Um dia um pastor falou assim para mim: quando tu vê um homem te elogiar, este homem é um homem de Deus, cuidado. E logo ter o homem do diabo para ele. Cuidado com essas coisas. Eu vi um outro que era um co-pastor. Eu não quero, porque eu quero levantar o meu grupo. Eu não quero pegar pronto, eu quero fazer. É coisa boa. Eu nunca pedi, Deus deu graça, nós começamos aqui. O pastor Sila falou aqui, né? O pastor Meire sabe, cada grãozinho de areia, colherada de massa foi jogado aqui, porque eu estava presente todos os dias, eu era ajudante. Então, pegamos juntos. Você chegar aqui e pegar isso aqui feito, isso aqui, tu olha assim, é um plástico, né? Mas quando você vai para o bico da caneta, ele tem um custo, né? Tem um custo muito grande enterrado aqui. E às vezes quando a pessoa pega, ele não dá, ganhou mesmo, né? Mas não foi. Não foi, estava saindo da boca para fora. Porque agora está tendo uma divisão lá e ele está no meio. Então, quando você vê essas coisas, alguém está crescendo o olho, ninguém olha quando começou. É por isso que eu digo, anota algumas coisas, que quando nós começamos ali, naquela calmaria do pastor Silas, ele falou bem assim: hoje a Sara está enrugada, lembra? Mas o Abimeleque não enxerga. Quando a Sara rejuvenescer, cuidado, vai aparecer Abimeleque. Coitadinho de nós lá, somos coitadinhos. Não, coitadinho é o diabo, né, irmã Wanda? A irmã Wanda disse que coitadinho é o diabo, né? Mas ninguém olhava para nós, criticar num ponto, gente, e só tinha uma porta de entrada. Quarto ventilador, um bebedouro, um monitorzinho lá. O banheiro era dentro do cômodo lá. Uma parede aqui, uma portinha lá. 6 anos ali, né? Temos que dar graças a Deus, né, irmã Dulce? Graças a Deus. Deus nos abençoou, sim, né? Mas ninguém olhava, não. Chegou um ano e disse: ei, vocês são judeus?
Nós temos o Deus dos judeus conosco. Que as irmãs usam cabelão, por isso que as irmãs usam essas saias, esses roupão, por isso. Se não tiver semente, meu irmão, não aceita não, não é para todo mundo não. É para nós. Não entende. Mas a advertência está aí, mas está passando por cima, né? E eles não sabem. Terminei aqui? Terminei, né? Estou para cá no fim. 117. Vamos estar mais um pouquinho. E eu disse: alguém há, não muito tempo atrás, eles disseram, irmão Brana, eu entendo que o Senhor é. Dá só Jesus? Se é da só Jesus, não aceita, né? A religião. E eu disse: vocês entendem errado. Está vendo? Eu disse: eu não sou da só Jesus. Disse: bem, o Senhor batiza em nome de Jesus. E eu disse: isso não me torna só Jesus. Eu disse: na doutrina de só Jesus, eles batizam para regeneração. Eu não creio nisso. Eu não creio que simplesmente logo que você seja batizado no nome de Jesus, redima a sua alma, os seus pecados. Eu creio que Pedro disse: arrependei-vos primeiro. Primeiro você tem que arrepender. E vós primeiros, arrependei-vos primeiro, e vire-se, você errou ao alvo. Volte, arrependa-se, e então mostra ao mundo que você foi batizado. Eu não creio que ser nascido de novo é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo, é ser renascido de novo. Nós nascemos pelo sangue. A célula do sangue vem a célula da vida vem do sangue. Você é batizado pelo Espírito Santo dentro do corpo, porém, você nasce pelo sangue absolutamente. Você nasce pelo sangue de seu pai. Eu nasci novamente pelo sangue de meu pai e pelo nosso pai, Cristo, sim, Senhor. Porém, veja, nós não cremos nessa coisa. Porém, nós batizamos no nome de Jesus Cristo. Não nos faz dar só Jesus. Não, de modo algum, não, Senhor. Sim, Senhor. Moisés humilhou-se na presença quando ele ouviu aquela voz de Deus surgir assim. Ele disse: tire as suas sandálias. Moisés entendeu, estendeu a sua mão até embaixo e retirou suas sandálias. Está vendo? Isto é correto. Paulo, quando aquela luz o derrubou ao chão, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Disse: Senhor, quem és tu? Veja, exatamente embaixo no chão, quem é? Ele ouviu a voz, e aquela voz fez sintonia com o homem que estava perseguindo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Senhor é Deus. Ele ouviu a voz, disse: eu sou Jesus, aquela coluna de fogo, eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. E disse: Senhor, o que eu devo fazer? Ele estava pronto. João Batista ouviu chegando um dos maiores homens. Jesus disse que nunca tinha havido um homem nascido de mulher tão grande como João. E quando João ouviu, ele compreendeu que era tão pequeno. Ele disse: eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Amém? Mas João era um profeta que estava na margem do Jordão. Mas quando ele chegou ali, é necessário que eu diminua e que ele cresça.
Ele humilhou-se. Sempre note, um grande homem humilha a si mesmo. Um grande homem humilha a si mesmo. A maneira de subir é descer sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que si mesmo se exaltar será humilhado. Porém, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Oh, que coisa, eu gosto disso, diz o irmão Brana. Faça-se pequeno, sempre seja pequeno. Perfeita força por perfeita debilidade, ele diz, não queira ser um dom a alguém. Então, há pessoas que, porque às vezes tem um encargo na igreja, ou 2 ou 3, e uma pessoa de frente, ele às vezes ele se incha. Não, cada vez mais pequeno, e cada vez mais humilde, cada vez mais Deus vai te usar. Nunca queira ser um dom a alguém, esperar, colocar Deus à frente de tudo. Faça-se pequeno sempre, seja pequeno, não seja a pessoa importante. Tem tanto espírito mexer com gente, né? Tem pessoas que eu vi da nossa região, que, se não atendesse primeiro uma fila da comida, a coisa estava feia. Primeiro tem que ser os meus filhos, primeiro tem que ser a minha família. Não importa se você ofertou mais, ajudou mais, trabalhou mais, seja humilde, não vai faltar não. Seja humilde. Não seja a pessoa importante, seja pequeno, ou pequeno sujeito, está vendo? Deus é o único entre nós que é grande. De qualquer maneira, isto é correto. Não deseje dizer, é uma santa igreja, um santo povo. Oh, não, é um santo Deus, isto é correto. Há uma igreja ímpia, é um povo ímpio, isto é correto. Não há tal coisa como uma igreja santa, é um Deus santo na igreja. Não é um povo santo, é o Espírito Santo no povo. Então você não está falando do povo, você está falando do Espírito Santo que está no povo, amém? Sinta-se isto, sim Senhor, Ele gosta. Ele gostou disto, eu sei disto, glória, sim Senhor, correto, faça-se pequeno. Ele cobria sua face com as duas, reverência, ele humilhou ao cobrir os seus pés. Agora em terceiro lugar, com duas ele voava, ele se colocava em ação com duas delas, e ele era reverente diante de Deus. Ele era humilde diante de Deus. Não somente isto, ele não ficava ali simplesmente, porém ele se colocava em ação. Isto é que é igreja, amém? Colocou-se em ação, seja o que for que ele tinha, ele estava pronto para ir com isto, sim Senhor. A única coisa que ele podia dizer era, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, ele se colocava em ação com isto. Isto é correto. Ele entrou em ação, isto é o que a igreja necessita hoje à noite. E eu digo, nesta manhã, primeiro ser reverente, aproxima. A próxima coisa é ser humilde. Então, coloque-se em ação, sim, Senhor. Ele mostrou ao profeta. Quando ele mostrou aos profetas, como ele representava o seu servo, como ele ia fazer o que este rapaz fez, este anjo, este profeta viu uma voz estremecer as colunas do templo, quando ele gritou, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O edifício estremeceu,
Ele gritou novamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O edifício estremeceu. Isaías disse: ai de mim, um profeta vindicado, nasceu profeta, o profeta maior da Bíblia. Ele disse: ai de mim, pois meus olhos têm visto a glória de Deus. Veja esse profeta humilhar-se, um profeta, um homem a qual a palavra de Deus vinha, porém, quando ele viu uma visão em ação, ele diz: ai de mim, pois eu estou parado tão perto que até vejo a presença de Deus. É muito bom, gostoso sentir a presença de Deus. Nosso moderno povo americano pode ver isto e se afasta e ri disso. Isso é correto. Quando ele viu uma visão que se fez manifesta, uma visão manifestada, ó Deus, tem misericórdia deste mundo pecador. Uma visão manifestada, ele clamou: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros, habito entre um povo de lábios impuros, sou todo imperfeito, não há nada de bom quanto a mim. Bem, você diz: bendito seja Deus, eu pertenço a presbiteriana, metodista, batista, pentecostais, eu não tenho que me assentar e ouvir tal coisa. Que diferença há? Que diferença? Lembra-se, este profeta, chamando desde o seu nascimento, vindicado, predestinado para o seu ofício, estava buscando a verdade, e ele havia estado com um rei, e ele viu as obras de Deus serem manifestadas. Porém, quando uma visão clara surgiu, ao invés de se exaltar, ele diz: ai de mim, vou perecendo todo, estou em apuros agora, pois meus olhos têm visto a glória de Deus. Ele não se exaltou, porque Deus deu a visão para ele. Agora, Deus não quer ninguém exaltado. Quando o apóstolo Paulo viu a coluna de fogo, o profeta diz que havia um grupo de soldados com ele. Somente Paulo ouviu a voz. Era para Paulo, não era para todos. E quando Paulo clamou, o profeta diz que Deus não tirou aquilo de Paulo, que era para ele não se gloriar. Minha graça te basta, Paulo. Eu estou sofrendo, mas minha graça te basta. Tu quer melhor do que a graça? Meu espírito se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Tem que ter boa vontade em tudo. Se não tiver boa vontade, como é que o patrão vai agradar de você? Se passa meia hora, eu já estou olhando no relógio, já estou parando em tudo. Ou preciso disso aqui, mais 20, 30 minutos, faz com boa vontade. Ele vai reconhecer, ele vai te repor um dia. Fazer para Deus, faz com boa vontade. É tão bom que vai comer com boa vontade, né? Eu sou tão corrigido nessa idade, irmão. Quando eu vou comer, eu quero comer mesmo. Ei, como mais devagar. Mas eu aprendi a comer assim. Estou aprendendo ainda, né? Eu vou chegar lá. E como mais devagar. Mas é bom, né? Aquela comida boa, que é gostoso, né? Peguei uma mensagem um dia desse, e tem vezes que eu pego lá para as 10 horas, não penso, não, é meia-noite. Vou ler só 2 parágrafos. Aí tu começa a comer, fica tão gostoso, que o sono vai embora, e só escuta a gente. E a gente está lá lendo lá. É bom, essa hora que é boa. Comer sozinho, né? Vamos encerrar? 135, é? Agora lembre-se, eu lhe disse que quando eu viesse aqui para dizer algo, isso ajudaria as pessoas. Sim,
nós devemos reverenciar isto. Nós devemos simplesmente dar a isto exatamente cada pouquinho de respeito que nós podemos, quando nós vemos uma visão clara de Deus falar. E sabemos que é a verdade. Ai de mim, disse Isaías, eu estou num edifício aqui hoje à noite, ou hoje, ou onde quer que fosse, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o anjo falar, eu vejo algo se mover, eu olho ali para cima, eu vejo Deus manifestado bem aqui. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro. Observe o que aconteceu, o que ele fez. Ele mostrou a Isaías, o profeta, que o homem deve ser honrável, deve ser reverente em sua presença, reverente e humilde, e então entra em ação. Isto é correto, lança-se em ação, pois tiver reverência e humildade, como a mulher no poço. Quando ela viu algo acontecer, irmão, ela tinha 2 asas, ela saiu com elas rapidamente. Ela veio ali até o poço de Jacó, para conseguir um pouco daquela água contaminada, sobre a qual eles estavam discutindo. Porém, quando ela tomou um gole desta fonte da vida, ela entrou em ação rapidamente. Ela não disse: Senhor, por favor, me diga onde o Senhor obteve a sua instrução, onde o Senhor obteve esta coisa, como o Senhor aprendeu isto, ou como o Senhor sabia que eu tinha 5 maridos, como o Senhor sabia que eu estava errada, o que estava errado comigo, como o Senhor sabia que eu era uma mulher de Samaria, como o Senhor sabia destas coisas? Ela nunca questionou, ela disse: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Oh, que coisa! Ela reconheceu isto pela Escritura, e então ela disse: eu sei que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Que testemunho bom, né? Às vezes você pensa que é aquele que já é crente, que você tem que ir lá salvar ele. Não, é o descrente mesmo. É aquele que é rejeitado pela sociedade. Era uma Maria Madalena, era uma samaritana, era um Zaqueu. Ali tinha uma semente dentro deles, que era redimível, que quando ouviu a palavra, eles não rejeitaram. Quem tem semente para crer nessa palavra, na mensagem, não rejeita quando ouvir, irmãos, porque é a verdade. Quer ser libertado? João disse: conhecereis a verdade. Agora, o que é a verdade para esse povo? Pilatos estava diante da verdade, procurando o que é a verdade. Jesus diante dele, mas o que é a verdade? Mas a samaritana rejeitada: veja que tu és profeta. Poucas palavras que Jesus disse para ela. Ô mulher, o teu marido, vai buscar. Como é que eu vou conversar com uma mulher, o marido dela não está próximo? Você tem marido? Teve 5, disseste bem a verdade, e o que tu possui agora não é teu. Oh, vejo que tu és um profeta. Ele disse: eu sou ele. E ela entrou em ação, cidade adentro, e ela foi direta ao mais rápido que pôde, e disse: venha ver um homem, o qual me disse as coisas que eu tenho feito. Não é este um profeta, o Messias? Quando ela viu a verdade, ela não tentou levar a bola, porém, ela estava sem dúvida, dando a isso um pouco, muito respeito. E ela estava sem dúvida, dando a isto muito apoio, porque ela desceu na cidade e disse, dizendo: vocês venham ver, se vocês não creem nisto, venham comigo, glória. Eu me sinto como um santo rolador hoje à noite. Sim, Senhor,
Que coisa! Esta é a maneira que se sente sendo um santo rolador. Deixe-me ser um. Sim, Senhor. Eu sei que Ele está certo. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que mesmo o Messias, eu sei que o mesmo Deus, que o mesmo Cristo está bem aqui, neste pequenino edifício, quente hoje à noite. Eu posso provar isto a vocês, amém? Vejo aquele anjo do Senhor parado no canto exatamente sobre um homem assentado aqui. Seu nome ele é um reverendo, senhor Hirsch. Ele é de Virgínia, correto? Sofrendo de esgotamento nervoso. Se o senhor crê de todo o seu coração, o senhor pode ir para casa e ser sarado. Crê nisto? Senhor, está bem, vá para casa e fique curado. Seu esgotamento nervoso acabou. Assentado bem ali, em nome o seu nome é Mori, e ele vem de Illinois, e ele tem um problema retal. Se o Senhor crê nisto, Senhor, o Senhor crê nisto, eu sou desconhecido para o Senhor. O Senhor crê nisto? Isso te deixará, aleluia, o profeta a Deus se aproximando. Considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-se útil para o seu Senhor. Não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja a cruz, envia-me a mim, Senhor. Aqui estou eu, não importa quanto lhe desprezam, quantos isto e aquilo ou aquilo mais, envia-me a mim. Disse Isaías, estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos ficar no parágrafo 143, para nós dar sequência, que o Senhor permitir à noite, né? Parágrafo 143, influência de um homem sobre outro. Vamos colocar de pé, irmãos? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, pequenos momentos na presença do Senhor. Nos ajuda a guardar o que ouvimos, que através do teu anjo que o Senhor tem enviado a Deus, sétimo anjo, o Senhor deu essa comissão para ele, ó Pai, como um precursor da tua segunda vinda. Nós cremos nisso. Nos ajudas, ó Pai, de coração, continuar crendo, fazendo humilde, nos ajuda a ser mais humilde na tua presença, fazendo com vontade, com gosto, com amor, te servir com amor. Que se nós estamos aqui neste lugar, é a graça. Foi o Senhor, não foi nós que corremos atrás do Senhor. O Senhor disse que nenhum homem tem escolhido a Deus. Não me escolheste vós a minha, eu escolhi a vós, e vós nomeei, para que vedes e deis frutos, e os vossos frutos sejam, ó Deus, conosco. Que os vossos frutos permaneçam a fim de que tudo enquanto pedis ao Pai, Ele vos conceda. Que sejamos uma verdadeira testemunha do Senhor por onde nós passarmos. Nós agradecemos, leva-nos em paz. E à tarde, querendo o Senhor, aqui estamos para mais um culto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos.